quando recebi o convite, inclusive agradeço ao Miranda, à Tânia, ao Ministério de Família pelo convite, estava me lembrando que já ia fazer um ano que eu não subo nesse púlpito para pregar. E muito feliz de estar com vocês aqui, mais uma vez. Desde as 3 horas da manhã, irmãos, nós estamos enfrentando lutas, porque acordo às 3h15 com uma crise de pedra nos rins, terrível, vou ao hospital, tomo remédio, e fico pensando, tudo que está acontecendo. Depois, saindo de casa, chegamos em Coronel Pacheco, entre Coronel Pacheco e Grama, assim, a gente estava indo pela graça do Senhor mesmo, porque vendo, a gente não estava vendo mais nada não. E a Dayana até sugeriu que a gente parasse, eu falei, é pior, parar com essa chuva é muito mais perigoso, liga para o pisca-alerta e vamos devagarzinho. Mas conseguimos chegar, por isso que eu quero pedir desculpa pelo atraso, mas, mais uma vez, é um enorme privilégio estar com vocês, não foi deselegância da minha parte não, tá? Eu tentei de tudo para chegar a tempo, mas aprove ao Senhor que eu chegasse um pouquinho atrasado. Mas enfim, irmãos, o último dia da semana de oração pela família, e essa responsabilidade de falar para famílias. Quando nós somos solteiros, eu já preguei para famílias sendo solteiro, é muito mais fácil. Quando a gente não tem filho, quando a gente não tem esposa, é muito mais fácil ensinar as coisas que a palavra de Deus nos ensina, não é verdade? Agora estou casado, agora tenho 2 filhos, e à medida que nós vamos aprendendo e estudando a palavra do Senhor, a gente percebe quão difícil, irmãos, é de fato colocar em prática aquilo que o Senhor nos orienta para uma família saudável e segura. Mas essa noite, eu gostaria de falar aos irmãos, trazer ao coração dos irmãos, uma palavra que falou muito ao meu coração, que se encontra no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, nós leremos do verso 1 ao verso 5. O livro de Jó, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Os irmãos podem acompanhar a leitura do texto, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava a Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Eu creio que, se não todos, a grande maioria aqui conhece aquele conto infantil dos 3 porquinhos. Esse conto infantil narra a história de 3 irmãos porquinhos que tinham o dever de construir para si casas onde eles poderiam se esconder com segurança do lobo. E nós conhecemos a história, que os 2 primeiros e mais jovens estavam mais preocupados em se divertir. E então o primeiro fez uma casinha de palha, e o segundo então, um pouco mais dedicado, mas não tão quanto deveria ser, fez uma casinha de madeira. E esses 2 então, quando o lobo apareceu, passaram apertado, E aí eles fugiram para a casa do terceiro irmão, o mais velho, o mais experiente, que entendia que deveria gastar um pouco mais de tempo e um pouco mais de recurso
para construir a casa adequada para proteger a ele e aos irmãos daquele perverso lobo. A moral por trás dessa história, meus irmãos, nós conhecemos. É ensinar às crianças a importância de se dedicar tempo e de se dedicar esforço naquilo que vale a pena. Quando nós não dedicamos tempo, quando nós não desprendemos recursos ideais e adequados, nós podemos sofrer consequências graves. Essa historinha, esse conto, ensina isso para uma criança. Mas eu fiquei pensando, meus irmãos, que essa história, ela também ensina a nós. Porque todos nós temos uma responsabilidade de cuidar do nosso lar, de edificar a nossa casa. Uma missão difícil de construir uma família saudável e segura. E quando nós olhamos para o texto da palavra de Deus, meus irmãos, eu vejo aqui o exemplo de um homem que, à semelhança daquele último porquinho, aquele mais experiente, gastava tempo e recurso com aquilo que ele mais amava. Nós não temos tantas informações históricas acerca do livro de Jó, não sabemos quem é o autor desse livro. Nós não sabemos por que circunstâncias, pelo menos iniciais, porque o livro foi escrito. Tudo que parece no texto que nós temos de informação histórica e também nos outros textos bíblicos é de que Jó foi um homem de fato, que viveu em um tempo de fato da história e muito provavelmente num tempo anterior inclusive aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, deve ser uma das primeiras histórias que o povo hebreu aprendeu. Mas muito provavelmente, como aconteceu com muitas outras coisas, essa história só foi ser registrada no tempo do rei Salomão. E curiosamente, esse livro então é registrado por uma outra pessoa que junta informações, dados históricos desse personagem chamado Jó e de toda a sua história e traz um conteúdo a essa história, inspirado por Deus, esse autor vai fazer, para acrescentar, meus irmãos, ensinos sapienciais a outros dois grandes livros sapienciais, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. A mensagem de Provérbios nós sabemos, lá no início: filho meu, ouça os ensinamentos do teu pai, procura a sabedoria, anda na sabedoria. Provérbios, portanto, é o livro que nos ensina a adquirir sabedoria, capaz de instruir-nos na nossa caminhada de vida. Já Eclesiastes é um outro livro sapiencial que acrescenta a essa mensagem de Provérbios uma outra mensagem, que é assim: meu filho, você pode ler todos os livros do mundo, você pode adquirir todo o conhecimento da vida, você pode possuir absolutamente tudo, mas vaidade de vaidade, tudo é vaidade, a suma da vida é temer a Deus. E depois nós vamos, e eu não estou falando obviamente na sequência, como se encontra no nosso cânon. Aí você tem o livro de Jó. O livro de Jó que vai nos ensinar que não apenas a sabedoria, que é importante sim, não deve ser idolatrada porque a vida é vaidade, e não apenas que a suma da vida é temer a Deus, mas de que em nossa caminhada com Deus, meus irmãos, nós devemos entender que muitas vezes eu fiquei curioso, porque eu falei, gente, o Espírito Santo revelou alguma coisa para o Mateus aqui, porque ele orou isso. Muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos o que passamos, mas devemos confiar no Deus que dirige a história. Essa é a mensagem central do livro de Jó. Essa é a sabedoria que Jó quer trazer para nós, que nesse mundo de escuridão em que nós andamos, e que nós por vezes e vezes pisamos em alguns lugares que machucam o nosso pé, nós devemos entender: há nos céus um Deus que nos toma pelas mãos e nos guia na história. Diante disso, irmãos, eu gostaria de expor esse texto pensando no seguinte: pais à semelhança de Jó. Essa mensagem não vai ser só aos pais, fiquem tranquilos, pais, tem aplicação para os filhos, mas eu quero fazê-los pensar nesse texto, extraindo de Jó exemplos para a nossa vida, de como construir o nosso lar sobre a rocha, como eu falei na mensagem no início da nossa semana. Pais semelhantes a Jó. Em primeiro lugar, meus irmãos, o que chama a nossa atenção nesse texto é a reputação de Jó.
Jó era um homem cujo caráter é descrito no primeiro versículo do seu livro. Como era o caráter de Jó? Qual era a reputação de Jó? Se quisermos ser pais, à semelhança de Jó. E aí eu já adianto o que eu quero fazer os irmãos entenderem, irmãos. Jó é o pai que ora pelos filhos. Lá no versículo 5, vou chegar lá. Mas se nós quisermos ser semelhantes a Jó, há alguns passos que nós devemos dar. Em primeiro lugar, observem comigo a reputação de Jó. Havia, no versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, nessa primeira informação que nós temos acerca de Jó, na verdade alguns adjetivos, mas 3 características nos saltam aos olhos. Qual era a reputação de um homem como Jó? Em primeiro lugar, Jó era um homem íntegro e reto. Essa palavra íntegro para nós, ela tem a ideia de inteireza. Essa é a ideia que o termo de fato tem. Mas esse termo de inteireza, de completude, assume uma conotação teológica de que é alguém irrepreensível. Aliás, quando nós observamos, fazemos uma comparação entre esse termo na Bíblia hebraica, naquilo que é chamado de Septuaginta, e o mesmo termo que Paulo usa lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 6, quando ele vai defender que ele de fato era um judeu, ele vai falar o seguinte: acerca da lei eu era irrepreensível. É o mesmo termo para íntegro. Íntegro e reto. Ambos os adjetivos, meus irmãos, qualificam Jó como alguém que observava e obedecia à lei de Deus. Alguém que tinha o coração, o desejo ardente de andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, se nós quisermos ver as bênçãos que Jó viu em sua família, a primeira coisa que nós devemos cuidar é da nossa reputação em casa. Ele era um homem íntegro e reto, mas o texto continua. O texto vai nos dizer que ele era temente a Deus. Há alguns meses, vi uma personalidade muito famosa dizer o seguinte: eu não temo a Deus. Por que eu teria medo de Deus? Tem gente que confunde, né? O temer a Deus aqui, meus irmãos, traz sim uma conotação sim de estremecer diante de Deus. Mas o temer a Deus aqui, meus irmãos, passa por uma compreensão da pequenez que Jó era e da grandeza de Deus. O temer a Deus aqui, meus irmãos, passa por uma compreensão de saber quem é Jó e quem é Deus. Este é Jó, esta é a sua reputação, este é o seu caráter, um homem que dedicava-se à obediência, um homem com um coração adorador, um homem que sabia quem ele era e quem era o Deus a quem ele servia, temente a Deus. E ainda mais, alguém que se desviava do mal. A ideia aqui, meus irmãos, é exatamente essa. Estava dirigindo na chuva, impossível desviar de buraco. Mas um homem atento na condução, que vai saindo de todos os percalços da vida, vai fugindo de todas as armadilhas. Tal era a reputação de Jó. Meus irmãos, em primeiro lugar, se tem algo que nós devemos entender, é que se quisermos de fato uma família saudável e segura, em primeiro lugar isso passa pelo caráter dos pais. Pais que são obedientes à palavra de Deus. Pais que não apenas ensinam com as palavras, mas ensinam com as atitudes. Pais que têm um coração que ferve diante de Deus, porque teme a esse Deus, porque entende quem Deus é e quem o Pai é. A sua pequenez, a sua limitação e a necessidade constante de buscar reforço, ajuda, consolo naquele que é o todo-poderoso Deus e não o Pai. Se quisermos ser uma família segura e saudável, meus irmãos, nós precisamos ser pais de reputação, que vigiam. Essa é a ideia do que se desviava do mal. Eles vigiam o tempo todo.
quero chamar a sua atenção de que essas características, melhor dizendo, elas não são apenas descritas pelo autor de Jó, não. O próprio Deus, no versículo 8, olhe sua Bíblia, ele vai falar que isso é verdade acerca de Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha o que ele vai dizer: porque ninguém há na terra semelhante a ele. Essa informação nem tinha antes. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Meus irmãos, o nosso caráter é essencial para a nossa missão de ensinar àqueles da nossa casa. A nossa reputação é essencial para a nossa tarefa de ensinar àqueles que estão debaixo de nossa responsabilidade. Nós conhecemos o texto, Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Mas, meus irmãos, não basta apenas dizer o que eles têm que fazer. Há pouco tempo começamos o catecismo com os nossos filhos, e a gente instrui o Mateus, nosso maiorzinho. O lado positivo disso é que agora a gente já começa a falar que o que ele faz é pecado. Ele fica bravo com isso. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Mas, meus irmãos, não adianta absolutamente nada eu ensiná-lo nos catecismos, eu educá-lo, eu ensiná-lo o que ele deve fazer, se ele não vê no pai o exemplo daquilo que está sendo falado. Irmãos, olhem para Jó. A reputação de Jó o precede. Jó é um homem de caráter. Jó é alguém que ensina também pelo seu exemplo. Nós conhecemos muito bem essa história, das várias formas que ela já foi contada, e eu vou pedir licença para repetir mais uma vez. Mas certa vez, o filho está brincando no sofá, o pai assistindo TV, o filho de repente para o que está brincando e diz assim: pai, o que é um crente? E o pai, entretido com a TV, diz assim: meu filho, um crente é isso que nós somos. E o menino diz assim: não, pai, o que é um crente? Ah, meu filho, você está querendo uma definição mais elaborada? Bem, um crente é alguém que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tá bom, pai, mas o que faz um crente? Como assim, meu filho? O que é preciso para ser crente? O menino pergunta. E o pai diz: olha, meu filho, você tem que conhecer as Escrituras, você tem que ser convencido do seu pecado. O pai começa a ficar feliz, quem sabe o filho está passando pelo momento da conversão, né? Você tem que ser convencido do seu pecado, você tem que entender a graça em Cristo Jesus, e você tem que responder essa graça com fé em Jesus. Não, pai, não. O que faz um crente? Como assim, meu filho? O que o crente faz no dia a dia? Ah, meu filho, o crente lê a Bíblia, o crente ora, o crente obedece às leis de Deus, o crente faz o bem às pessoas, ama a Deus e ama o próximo, e ele começa a descrever várias características. E aí o filho diz assim: e será que um dia a gente vai conhecer um crente, pai? Meus irmãos, essa história é terrível, mas pode ser a realidade em muitos lares cristãos, em que a definição teológica está aqui, mas a aplicação não desce para o coração. Olhem para Jó, a sua reputação o precede. Diante disso, eu quero aplicar esse primeiro versículo. Primeiro para nós, pais. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos ser o primeiro exemplo de caráter para aqueles da nossa casa. Eu vou repetir. Em primeiro lugar, nós devemos ser o primeiro exemplo de caráter para a nossa casa. Essa não é a responsabilidade do professor ou da professora de escola dominical. Essa não é a responsabilidade dos pastores, dos presbíteros. O primeiro exemplo de caráter, de reputação, deve surgir em casa com os pais. Mas há uma aplicação também aqui para os filhos. Porque se os pais são pessoas de reputação que as precedem, os filhos têm o dever moral de imitá-los. Se você é presbiteriano, você conhece. Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 127, eu quero ler a resposta.
como se cumpre o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe? Parte da resposta é a seguinte: a honra que os filhos devem aos pais é a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você é filho, e se o seu pai te dá exemplo em sua casa, você tem o dever de imitá-lo. Mas meu pai é tão careta. Ah, mas meu pai não faz nada. A minha mãe diz que nada pode. Meu irmão, se você é presbiteriano, se você é confessional, abra a pergunta 127 e entenda como se aplica isso na sua vida. Imita as virtudes dos seus pais. Caráter. Uma família saudável começa com caráter. Segundo lugar, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a ocupação de Jó. Agora nos versículos 2 e 3, nós lemos o seguinte: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. A ocupação de Jó. Pastor, eu não consigo abençoar a minha casa como deveria, porque eu sou muito atarefado ou muito atarefada. Tá bom, vamos olhar para Jó. O que Jó tinha que fazer? Ele tinha só 10 filhos para tratar. Acredito que já nesse contexto eles já eram maiores. Eu tenho só 2. Eu levo os 2 para a aula. O menorzinho ainda não estuda, mas todo dia ele quer ir levar o irmão para a aula. Irmãos, é um Deus nos acuda tirar os 2 daquele carro e cuidar para que eles não vão para a rua. Eu já criei até um mecanismo, costas na parede, abre a porta, costas nas paredes, aí eles encostam na parede. 2! Imaginam 10? Meu irmão, minha irmã, se nós começarmos a usar desculpa de que não temos tempo, a Bíblia vai jogar na nossa cara que isso é uma grande mentira. 10 filhos para cuidar. E ele está cuidando de cada um deles, versículo 5. Vou chegar lá. Ele está cuidando de cada um deles. Mas tem mais, irmãos. Não é só 10 filhos para cuidar, não. Ele tem também bens para administrar. Jó tinha uma quantidade, uma propriedade alimária de mais de 11.000 gados, incluindo entre tudo isso bois, ovelhas, camelos e jumentas, e mais. A referência às 500 juntas de bois aqui é uma referência ao espaço que uma junta de boi podia arar naquele tempo. Portanto, seria como se fosse nos nossos dias os hectares de terra. Olhem para a propriedade de Jó e veja quanta coisa esse camarada tem para fazer. Se tem alguém ocupado nessa história, é Jó. Jó tem empregados para comandar. Ainda no versículo 4, nós nem lemos o texto, mas veja, versículo 3, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maioral ou o maior de todos os do Oriente. Jó tem filhos para se preocupar, Jó tem bens para administrar, Jó tem empregados para comandar. Mas essa referência final, irmãos, chama a nossa atenção. Porque depois de tudo isso, e a gente fala, esse cara não vivia um dia de 24 horas de jeito nenhum. Porque depois de tudo isso, Jó ainda encontra tempo para ser um juiz do seu povo. No mesmo livro, Jó, capítulo 29, versículos 7, 12 e 16, nós lemos o seguinte: quando Jó, depois de todo o sofrimento que ele passa, ele se lembra com muita alegria do tempo da sua bonança. E ele vai dizer o seguinte: eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, porque eu livrara os pobres que clamavam, e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu
examinava. Esse camarada cuida de filhos, ele cuida de bens, ele cuida de servos, e ele cuida de um povo, ele julga um povo, ele é juiz de um povo. É curioso, meus irmãos, que a palavra de Deus também vai nos apresentar a mulher ideal, a mulher virtuosa de Provérbios 31, como também aquela que se dedica, que se afadiga, que se cansa, mas que ainda assim tem tempo para cuidar da casa, dos filhos e das coisas que precisam ser cuidadas. Aí nós temos toda a tecnologia no século 21, e a gente vira e fala assim: eu não tenho tempo. Os irmãos conseguem perceber que tempo é uma questão de prioridade? Pastor, eu queria tanto orar com meus filhos, mas eu não tenho tempo. Pastor, eu queria tanto fazer o culto familiar, mas eu não tenho tempo. E como eu disse a vocês, meus irmãos, aqui não está ninguém que é perfeito nessa área, estou aprendendo com isso. Mas quando eu li essa parte do livro de Jó, o puxão de orelha doeu demais. Porque não dá para falar que eu não tenho tempo. Eu desafio qualquer um aqui, dizer que tinha mais compromisso e mais ocupação do que Jó. Não tem. Veja a ocupação desse homem. Assim, meus irmãos, nós podemos e devemos pensar em algumas aplicações dessa parte para a nossa vida. Em primeiro lugar, não coloque a culpa de sua falta de tempo nas suas ocupações. Não coloque a culpa da sua falta de tempo nas suas ocupações. A culpa está em qualquer outro lugar, mas não nas suas atividades. Como eu sei disso? Porque a Bíblia mesmo nos ensina que há tempo para todas as coisas, a menos que nós usurpemos tempos que devem ser dedicados a outras coisas. Segundo lugar, irmãos, se quisermos de fato construir uma família saudável e segura, nós devemos nos atentar que as nossas ocupações não podem, de forma alguma, interferir no relacionamento entre os cônjuges. E assim os cônjuges precisam então cuidar para que essas muitas ocupações não os impeçam de terem um tempo adequado a dois. Casais que já não se encontram mais. Está sendo gravado, mas eu vou falar. Não vou falar o nome, mas estamos conversando com uma irmã com problemas no casamento e tudo, e aí ela disse assim: pastor, quando eu chego em casa meu marido está dormindo, e quando ele sai eu estou dormindo também, a gente não se encontra. Eu estava preparando uma mensagem, falei: Jeová, fala a Deus. Eu falei: minha irmã, não coloca a culpa na sua falta de tempo, nas suas ocupações não, faz isso não, faz não. Jó cuida de 10 filhos, cuida de bens, cuida de servos. Ah, pastor, mas ele tem servos. Você quer trocar de vida com Jó? Quem quiser. 10 filhos, bens, servos, e ainda julga um povo. Jó não permitia que a sua ocupação tirasse do seu coração o compromisso que ele tinha de cuidar da sua casa. Filhos, mais uma aplicação para vocês. Utilizem o tempo em que vocês têm para aproveitar mais e mais os seus pais. Isso é um chavão, isso é a coisa que vai todo mundo te dizer, mas é a grande verdade da vida. Vai chegar um tempo em que eles vão faltar, e você vai lamentar o fato de que não aproveitou um minuto a mais com ele ou com ela. Eu não vejo a hora de sair de casa, eu não vejo a hora de parar de ouvir mais o meu pai falar na minha cabeça: faz isso não, não faz não. Aprove ao Senhor levar meu pai quando eu tinha 10 anos, de lá para cá são 25 anos, e até hoje, a saudade bate forte no coração, quando eu me lembro do meu pai. E eu digo assim: eu poderia ter deixado de brincar aquele dia para ficar um tempo mais com meu pai. O Senhor me deu a graça de ser o último filho a ter um contato com ele. No dia que ele faleceu, saiu da escola dominical, nós fomos buscar, naquela época, era aquele tempo de buscar as coisas para fazer o almoço de domingo. Saímos, fomos ao mercado, buscamos as compras. Ele chegou em casa, da caminhada que fez, infartou, infarto fulminante e morreu. O
Senhor me deu a graça de ser o filho que teve a última conversa, que teve o último contato com Ele, mas ainda assim eu digo, eu queria mais um pouquinho. Filhos, aproveitem seus pais, honrem seus pais, ouçam seus pais, vejam o que eles fazem por vocês, veja quanta ocupação Ele coloca sobre os ombros para poder te abençoar. Seja bênção na vida dele também. Mas vamos lá. Por último, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para a parte mais importante da mensagem, que é a preocupação de Jó. Então, para lembrá-los, o que nós já vimos a reputação de Jó, nós já vimos a ocupação de Jó, e agora nós vamos ver a preocupação de Jó. Qual era? Versículos 4 e 5, nós lemos o seguinte: seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez, não é uma certeza, é uma possibilidade, mas pode ser que tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Antes de mais nada, o versículo 4 é uma informação muito importante. Nos nossos dias a gente pode entender errado, né? Os filhos chamam as irmãs, então provavelmente as irmãs moram com os pais ainda, deve ser isso. A gente precisa pensar com a mente daquele contexto histórico. Naquele tempo, o filho homem não saía da casa dos pais, era a filha moça. Lembra-se, por exemplo, de Rebeca? Abraão fala com o seu servo: vai lá e busca uma esposa para o meu filho, mas não dessa gente aqui. O servo vai até a família de Rebeca e traz Rebeca para Isaac. Na sequência do texto, o que acontece? Por que a vida daquele casal, Isaac e Rebeca, se torna um grande problema? Porque as esposas de Esaú foram morar com eles. Era costume então, meus irmãos, que as filhas eram quem saía da casa dos pais. E isso eu estou dizendo para deixar claro que, aparentemente, todos os filhos eram maiores. Todos eles eram mais velhos. E se tinha algo que Jó podia fazer, é o seguinte: lavei minhas mãos. Casaram, vão viver a vida deles, não quero mais saber. Se quiser saber de igreja, que saibam. Se não quiser saber também, não saibam. Se quiser orar, que orem. Se não quiser, não orem. Essa informação, irmãos, é para nós entendermos o que vai acontecer no versículo 5. 10 filhos adultos, 7 deles fazendo festas, muito provavelmente nos seus aniversários, festas que duravam uma semana naquele tempo, e faziam festas, chamavam os outros irmãos ex-irmãs, família unida, gente tudo grande, pronto para organizar festa. Mas a preocupação de Jó, meus irmãos, é a preocupação de um homem que sabe que é o sacerdote do seu lar. Jó era um pai que compreendia a sua tarefa como líder espiritual em seu lar, porque todos eles são adultos, e Jó não vai lá atrapalhar as festas deles. Jó deixa acabar as festas e fala: agora venham todos. Mas vem, pai, venham todos. Pai, mas 45 anos nas costas, venham todos. Pai, mas eu já estou casado, já estou morando com meu marido, estou fora da sua casa. Venham todos. Chama todos e santifica todos. O sacerdote aqui, a figura de Jó como um sacerdote, é aquele cujo objetivo era conduzir os homens a Deus. Aliás, em Hebreus capítulo 5, versículo 1, nós lemos: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é óbvio que esse texto precisa ser entendido à luz da obra de Cristo. Nós não temos mais que ser sumos sacerdotes de nossos filhos, nós não temos mais que oferecer sacrifícios pelos pecados dos nossos filhos. Esse sacrifício foi feito de uma vez por todas. Mas o que Pedro diz mesmo? Vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real. Qual foi o grande tema da Reforma Protestante? Qual foi a chave da Reforma Protestante? O sacerdócio universal de todos os crentes. Todos nós somos sacerdotes nesse sentido. Todos nós temos o dever de aproximar pessoas de Deus. E um pai, uma mãe, principalmente. E Jó fazia isso. Jó fazia isso. Meus irmãos, é interessante, Jó é tão preocupado com essa questão, que Jó pensa na possibilidade de pecado. E é duro o que eu vou falar aqui. Mas às vezes nós sabemos que os nossos filhos estão em pecado. E nós não fazemos nada. Olhem para Jó. Talvez. Eu fico imaginando a esposa de Jó. Jó, mas de novo. Não, mas pode ser que eles tenham pecado. Mas pode ser, Jó. Pode ser. Nós vamos chamá-los, nós vamos reuni-los, nós vamos santificá-los. A preocupação de Jó, irmãos, deve saltar aos nossos olhos aqui. Veja a autoridade de Jó. Filhos adultos, filhos capazes de organizar suas festas, possivelmente moças casadas. E Jó exerce autoridade sobre seus filhos, dizendo: venham todos. E aqui eu preciso fazer um paralelo para que você não entenda errado a mensagem. Eu não estou dizendo que você deve se intrometer na vida dos seus filhos casados. Mas eu estou dizendo que você deve se preocupar com a vida espiritual deles até o fim da sua vida ou da vida deles. Era isso que Jó fazia. Veja a autoridade, irmãos. Nos nossos dias a gente não consegue, eu falo isso com muito temor porque os meus dois são pequenos. A gente não consegue dar ordem para os nossos adolescentes. Como ter famílias saudáveis e seguras, se nós não olharmos para o texto da palavra de Deus e aprender com o texto da palavra de Deus? Jó não se constrange com a idade, com a capacidade, com a autonomia dos filhos, não. Veja mais, irmãos. Jó é alguém que faz isso com persistência. Jó não começa e para. Jó não diz que vai começar o ano de 2023 fazendo culto no lar e chega fevereiro e já não tem mais nada. Jó faz isso continuamente, final do versículo 5. Assim o fazia Jó continuamente. Jó era persistente. Jó poderia se dar ao luxo de dizer assim: eu já fiz isso pelos 4 primeiros, vai. A maioria, já fiz por eles. Os 3 últimos eu vou deixar para lá. Levando em consideração que provavelmente essas festas aconteciam nos aniversários deles. O texto vai dizer: não. Continuamente ele fazia isso. Com insistência, com perseverança. Porque se nós quisermos um lar saudável, uma família segura, nós precisamos aprender com Jó. Conta-se uma história de 2 empresários. E eu queria muito que nós tomássemos o cuidado para não fazer exatamente como o Eduardo fazia. Marcelo e Eduardo eram 2 empresários bem-sucedidos, mas que devido à crise econômica estavam passando por apertos. E aí o Eduardo virou para o Marcelo e disse assim: Marcelo, estou passando tanta dificuldade, meu amigo, que eu tive que hipotecar a casa. E o Marcelo disse assim para Eduardo: poxa, Eduardo, eu sei o que você está passando, já passei por isso. Rapaz, você deve estar com o coração doendo, né? E o Eduardo disse: não, estou não. E o Marcelo pergunta: uai, mas como assim você hipotecou a casa? Está passando tanto prejuízo, está tendo tantas perdas. E não está preocupado? Não, não estou não. E como é que você faz para não ficar preocupado assim? Eu contratei um preocupador profissional para mim. Como assim? Explica isso, o Eduardo. Não, eu contratei um preocupador profissional. E como é que você fez isso? Foi fácil. Eu só tive que convencer um dos meus últimos empregados, que seria demitido, que pudesse ser promovido a preocupador profissional. Rapaz, mas como que você fez isso? Não, eu disse a ele que se ele pudesse ser o meu preocupador profissional, ou seja, ele iria se preocupar com toda a minha vida, e eu não me preocuparia com absolutamente mais nada, eu lhe pagaria 150 mil por ano. E o rapaz disse assim: mas você nesse prejuízo todo, como é que você vai fazer para pagar 150 mil? Eu não sei, isso não é problema meu mais. Às vezes nós fazemos como o Eduardo.
Nós estamos rindo, mas nós falamos assim: não, isso não é problema meu mais. Casou, problema deles para lá. Cresceu, fez 18 anos, 16, vai, 14, já consegue decidir o que quer e o que não quer, problema deles. E achamos que podemos contratar preocupadores profissionais para fazerem aquilo que nós teremos que fazer. Nós vamos orar, né? Vamos orar ainda? Então, queria convidar o reverendo Pedro Felipe, que me ajudasse aqui, fazendo um fundozinho aí no teclado, para que a gente possa preparar para a conclusão. Antes de falar de um último aspecto ainda em Jó, eu quero concluir já. Vou fazer algo que na oratória não se faz nunca. Eu vou concluir e depois eu volto. Talvez você esteja aí pensando assim: pastor, se você lesse o versículo 6 em diante, você não ia trazer Jó como exemplo de pai para nós. Porque se você conhecesse a história, você saberia que depois tudo acaba e todo o sacrifício de Jó foi por água abaixo. Eu não quero pensar assim. Eu quero pensar com você de outras duas formas. Em primeiro lugar, Jó só pôde ficar tranquilo diante da tragédia que ele sobreviveu, ou que ele passou, melhor dizendo, pois ele sabia que não havia sido negligente. Vou repetir. Jó é um excelente exemplo para nós, porque se nós passarmos por tragédias semelhantes, nós precisaremos de um consolo em nosso coração que nos dirá: você fez absolutamente tudo que podia ser feito. Segundo, Jó é um excelente exemplo para nós, irmãos, porque mesmo depois das tragédias, o Deus que conduz a história é capaz de fazê-lo sorrir novamente. Jó não sabia disso. Jó não sabia nem por que estava sofrendo. Talvez você aqui esteja passando dificuldades na sua vida, em sua casa, e como Jó você não sabe por quê. Talvez você questiona por quê, você pergunta por quê, mas não tem resposta. Mas se você está aprendendo com Jó, com esse livro que nos ensina a segurar na mão de Deus e ir, é possível que se você passar por uma tragédia semelhante, o Senhor Ele pode te fazer sorrir novamente. Jó é um excelente exemplo para nós. As nossas famílias precisam ser estruturadas aos pés da cruz. Você não precisa abrir sua Bíblia, a não ser que queira. Mas o último livro da Bíblia, do Antigo Testamento, nos últimos versículos, Malaquias 4, versículos 5 e 6. A promessa é de que aquele que viria anteceder os caminhos do Senhor, iria ser instrumento para converter o coração dos pais aos filhos, e coração dos filhos aos pais. Portanto, talvez você esteja aqui ouvindo a mensagem de Jó como eu estava ouvindo um dia, sendo puxado à minha orelha por meio de um livro. Mas saiba que no Senhor Jesus há esperança para toda e qualquer família, porque em Cristo Jesus os corações podem ser convertidos uns aos outros. O Senhor restaura famílias, o Senhor restaura relacionamentos. Portanto, não saia daqui sem esse compromisso. Se o seu lar está em frangalhos, ou talvez nem tanto, assuma o compromisso com o Senhor, peça a Deus força. Senhor, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar dos meus filhos, da minha esposa ou do meu marido. Eu quero a semelhança de Jó, Senhor Deus, não permitir que as ocupações tirem meu tempo de qualidade com a minha casa, com os meus queridos. Eu quero, Senhor Deus, que mais do que com as palavras, ensinar com o meu exemplo. Quero ser alguém, Senhor Deus, que o coração se preocupa constantemente em relação à vida espiritual daqueles que eu amo. E aí eu encerro com isso. Disse que voltaria ao texto, né? Na preocupação de Jó tem algo que chama a nossa atenção ainda, irmãos. É a dedicação.
Enquanto estava preparando essa mensagem, não tinha a menor ideia que às 3h, 3h15, acordaria para ir para um hospital, para tomar remédio na veia, para poder estar aqui hoje à noite. Mas já tinha algo que eu já estava pensando em que eu falaria. Versículo 5. Veja só. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. O que vem depois? O que vem depois? Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Hoje, às 3h da manhã, eu fui tirado da cama por uma dor causada por uma crise de pedra nos rins. Porque tudo aquilo que te incomoda te tira da cama. Jó era um homem extremamente ocupado, mas ele não colocava desculpa no tempo, porque aquilo que lhe era importante, aquilo que lhe causava preocupação, fazia com que ele acordasse cedo. Outro exemplo, tenho certeza que tem muitos aqui, que em 2002, 20 anos atrás, Copa do Mundo na Coreia e no Japão, estavam acordando de madrugada, porque nós saímos da cama com aquilo que nós queremos, ou com aquilo que nós precisamos sair. Tempo nós temos, irmãos. Pastor, você está me dizendo o absurdo de me levantar de madrugada para orar pelos meus filhos? Estou dizendo que você pode levantar 10, 15 minutos antes. Eu estou dizendo que se de repente você passa na academia logo depois do trabalho, talvez valha a pena você ir antes do trabalho, para ter um tempo de qualidade com os filhos depois do trabalho. Eu estou dizendo a você, se você está entendendo a mensagem, é que tempo é uma questão que nós temos nas nossas mãos, e nós decidimos o que vamos fazer com ele. Está cheio de gente que diz: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Mas às 2, às 3h da manhã está vendo vídeo no YouTube. Irmão, irmã, eu gostaria que você pensasse nessas coisas. Pais, a semelhança de Jó. Eu quero que o Senhor me ajude a ser pais, ou ser pai, melhor dizendo, como o Senhor fez com Jó. Eu quero orar com você. Se você puder, se você estiver com algum parente aí do seu lado, dê a mão a esse parente. Seja filho, seja irmão, seja pai. Filhos, agora é a hora de você honrar os seus pais. Para de ter vergonha, senta do lado dele, senta do lado dela. Não, pastor, eu gosto de andar com a juventude. Aí o Pedro Felipe depois, não, pode ficar. Mas ama esse pessoal que está do seu lado aí. Ele gasta tempo demais por você, ele gasta recurso demais por você. Pais, a semelhança de Jó. Reputação, ocupação, preocupação. Que o Senhor possa colocar isso em nossa vida. Nosso Deus eterno, bondoso, querido Pai, nós te adoramos, Senhor Deus, nessa noite. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar na tua casa, neste último dia da nossa semana de oração pela família, organizada, Senhor Deus, por esta igreja, porque a semana de oração pela família nunca acaba. Muito pelo contrário, Senhor Deus, que eventos como esses possam despertar o nosso coração para a responsabilidade que temos de cuidar da nossa casa. Oh Deus, como Jó, nós sabemos que não estamos isentos das adversidades da vida. Como Jó, nós sabemos que poderemos ainda sofrer e chorar muito. Mas dá, Senhor Deus, que se porventura essas coisas vierem a acontecer, que o nosso coração descanse no Senhor, no sentido de dizer: tudo o que podia ser feito, foi feito. Dá, Senhor Deus, que cada um de nós sejamos pais, preocupados em ensinar aos nossos filhos, por meio do nosso caráter, e não apenas com as nossas palavras. Dá, Senhor Deus, que sejamos pessoas que obedecem a tua palavra, pessoas que
cumprem, ó Deus, a adoração cotidiana, mas também aquela que é dominical, especialmente essa convocação solene de estar com a família no domingo na igreja para cultuar e bendizer ao Senhor, Deus. Dá, Senhor Deus, que sejamos como aqueles condutores extremamente atentos, dirigindo e tendo capacidade de se livrar de todo laço, de todo perigo e de tudo aquilo que pode trazer prejuízo à nossa família, Pai. Por isso, fecha os nossos olhos, tapa as nossas bocas, tampa os nossos ouvidos, Senhor Deus, quando estes membros forem usados não para abençoar, mas para destruir a nossa casa, Senhor Deus. Toca na forma como falamos com os nossos filhos, Deus, que eles possam ver em nós a correção, mas ao mesmo tempo o amor. Toca, Senhor Deus, na forma como falamos com o cônjuge, que eles possam ver em nós a parceria, a cumplicidade, o amor. Pai, em nome de Jesus, abençoe as famílias, não apenas desta igreja, mas as famílias espalhadas, Brasil, mundo afora, Senhor Deus, porque as famílias estão sendo perversamente atacadas, porque elas são alvos do nosso maior inimigo, porque Ele sabe que quando atinge um dos nossos, Ele nos atinge, Deus, e é por isso que nós queremos nos colocar na brecha. É por isso, Senhor Deus, que nós queremos estar vigilantes. É por isso, Senhor Deus, que nós queremos ter a consciência limpa de que o nosso caráter falou mais alto do que nossas palavras. Deus, quantos de nós aqui oramos, clamamos ao Senhor para o Senhor abrir uma porta de emprego, para que o Senhor nos abençoasse para passar naquele curso da faculdade e tantas coisas assim. Mas quando nós conquistamos essas coisas, isso vai roubando os nossos tempos, o nosso tempo, melhor dizendo. Nós nos esquecemos daquilo que é principal, daquilo que é essencial, da nossa família, da nossa casa. Deus, sendo sincero com o Senhor, nós somos pecadores, Pai. Quantos de nós não gostamos daquele nosso tempo sozinhos, em que estamos só nós e Deus? Às vezes até com a desculpa de que é gostoso estar a sós com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o nosso lar seja o nosso maior deleite, depois do Senhor, Deus. Que voltar para a nossa casa todos os dias seja a nossa alegria, que carregar os nossos filhos, nosso cônjuge, ó Deus, junto conosco, aonde formos, seja o nosso prazer, Deus. Que possamos aprender a amar a união da nossa casa. Dá, Senhor Deus, que os filhos tenham corações como os filhos de Jó, porque mesmo com toda a autonomia, eles eram capazes de ouvir os pais, de respeitá-lo, de honrá-lo, de obedecê-lo, Pai. Meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor na nossa casa e na nossa vida, porque nós erramos demais, Deus, erramos muito, Pai, porque nós falamos coisas que ofendem, que agridem, que insultam, que machucam e que não podem mais ser desditas. Meu Deus, nós precisamos tanto do Senhor na nossa vida, porque de fato precisamos que os nossos corações sejam convertidos aos nossos pais e o coração dos nossos pais sejam convertidos a nós. Já não conseguimos falar mais a mesma língua, já não temos mais os mesmos prazeres, os mesmos deleites, as diversões já não são mais as mesmas. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa casa possa ser de fato alicerçada sobre a rocha, e que cada vez, Senhor Deus, que a nossa casa se reunir, possa ter alegria, possa ter sorriso, possa ter, ó Deus, gratidão no coração, mesmo que ainda possa ter choro, mesmo que ainda possa ter pedidos de perdão, mas que essas coisas sejam maravilhosas em nosso meio, Deus. Restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, as nossas famílias. Restaura, Senhor Deus, em nome de Jesus, as famílias brasileiras. Oh Deus, filhos que se sentem donos de seus pais, pais que se veem escravizados por seus filhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, levanta-nos como geração do Senhor, para restaurar o modelo de família, como a Tua palavra nos ensina, Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Se porventura, Senhor Deus, há entre nós alguém que precisa liberar perdão,
alguém que precisa pedir perdão, seja pela negligência, seja pela omissão, seja pelo que for, Senhor Deus, que o Senhor possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor, porque Deus, como Jó, nós somos tementes ao Senhor, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós sabemos, ó Deus, que o sustento da nossa casa não é apenas a força do nosso braço, nem a nossa capacidade mental, mas é o Senhor que está dia após dia abençoando o nosso lar. Por isso, Pai, visita a nossa casa e abençoe a nossa família, é o que nós te pedimos, com gratidão em nosso coração. E ainda, Senhor Deus, estendemos as nossas orações a todos os pedidos daquela caixinha, dos mais diversos que foram colocados, por quem quer que tenha sido colocado, Senhor Deus, que o Senhor vá de encontro, ou melhor, vá ao encontro desses pedidos, e abençoe, Senhor Deus, cada pedido, respondendo consoante a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, mas que todos nós, Senhor Deus, possamos experimentar o refrigério do Senhor em nossa casa e em nossa família. É o que nós te pedimos, no nome daquele que é Senhor da história, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos, amém e amém. Deus nos abençoe, irmãos.